A nossa história começa em uma floresta de Wonderbury dentro de um jogo, onde algumas pessoas estavam sendo cercadas enquanto outras cercavam elas, né? Porque se elas estavam cercadas, elas tinham que ter cercado por alguma coisa. E aparentemente o pessoal que estava ferindo estava procurando por alguém usando aquele pessoal ali, porque mesmo depois de eles terem espancado aquele grupo, a tal pessoa ainda não apareceu. Por isso eles queriam saber da líder o que eles deveriam fazer. E ela simplesmente ordenou matá-lo. Só que no instante em que o machado ia acertar o pescoço do meliante ali, um homem de cabelos brancos e um capuz preto apareceu do nada parando o golpe. E segundo a gritaria da pega do grupo que estava sendo ferido, o nome desse carinha é Jae-hyun. E bom, os carinhas que estavam cercando até tentou atacar nosso protagonista. Entretanto, com um único golpe ele já levou 3. E o Prota até perguntou se por algum acaso eles achavam mesmo que os números iriam vencer ele. E esse daí é o tal do Hirkan, e o nome na verdade real dele é An Jae-hyun. E ele era associado à máscara de Haoi e seu apelido era Matador de Heróis. E diante disso, o pessoal que provavelmente era da máscara de Haoi pediu desculpas para o Prota, porque eles nunca pensaram que esses bastardos realmente estariam ali espreitando pelas árvores. E o Prota perguntou por que ele estava pedindo desculpa. E estendendo a sua mão para a frente, ele falou que tudo ficaria bem a partir de agora. Além de que aquilo nem foi culpa deles, né? Afinal, eles deveriam culpar aquele perdedor patético que estava sempre atrasado. Afinal, eles não tinham habilidades decentes. E pelo jeito, o Prota estava falando daquela garota que estava sentada no trono no meio da floresta. Eu não sei se ela é sádica, é meio louca da cabeça, mas tá bom. E diante disso, a garota falou que ela ia uma amizade muito tocante. Tanto que ela queria saber por que eles estavam tão sentimentais assim, pois eles eram bandos de lixos. Ah, e o nome dessa garota aí no jogo é Lorde, mas o nome real dela é Chae Seon-yeon. E ela era afiliada a Thunder Hunters e o apelido dela era Rainha do Trovão. E o Prota começou a rir perguntando quem era aquela que vivia serrando os dentes e acusava cada vez que ela era destruída por um lixo que nem ele de novo. E nisso a Lorde mandou o Prota calar a boca e que era bom ele não chorar depois que ela o derrotasse. E o Prota perguntou que arrependimento que ela estava falando, e utilizando seu relógio como se fosse um Ben 10, as roupas do Prota meio que mudou para um ninja daquela época do Shogun, é esse daí, na época do Shogun. E o Prota continuou dizendo que arrependimento é algo somente dado aos fracos. E por algum motivo a Lorde ficou muito revoltado com o Prota e mandou seu grupo matar ele. E nisso o Prota começou a rir, né, perguntando como que ela ia fazer para matá-lo, já que eles nunca conseguiram. Contudo, eu acho que o Prota apagou com a sua língua, porque aquele pessoal que ele estava defendendo, na verdade, o atacou por trás. E com isso, o HP dele começou a diminuir, o movimento foi restrito por causa do ferimento fatal, e caindo no chão ele perguntou o que significava aquilo. E nisso, o líder daquele grupo que o Prota salvou pediu desculpas, afinal, eles ainda tinham que ganhar a vida. E óbvio que o Prota não entendeu muito bem, né? E pra piorar a situação, a Lorde começou a rir da cara do Prota, declarando que ele era muito estúpido, porque ele se envolveu todo nessa pequena fantasia de amizade dele, pois diante do dinheiro, isso dali não importa nada. Mas, bom, diante dessa situação, a Lorde declarou ao Prota que iria removê-lo deste jogo. E caso ela o matasse toda vez que ele fizer login, nem mesmo ele conseguiria fazer algum progresso dentro do jogo. Além de que ele jogava aquele jogo ali, que é chamado de Warlord, em tempo integral, já que além disso dali, ele era um completo inútil na vida real. E claro que diante dessa notícia era muito ruim para o Prota, certo? Afinal, ele voltou a ser um lixo. E diante disso, o Prota já ficou pistola, partiu pra cima da Lorde, tentando dar um soco nela, mas claro, você acha que vai fazer alguma coisa? Porque, literalmente, mais uma vez, o Prota foi ferido por aqueles que ele tanto prezou. E claro que ele perguntou por que ele estava fazendo aquilo, afinal ele se doou tanto para a guilda deles. E o líder deles falou para o Prota que ele deveria morrer logo, afinal eles estavam oferecendo centenas de milhões de dinheiro apenas para matar o Prota, então como é que ele poderia recusar isso? Internamente o Prota ficou revoltado, porque tudo que ele fez foi simplesmente apagado por causa de dinheiro. Pô, alguns segundos atrás ele literalmente tinha dito que eles eram família. De qualquer forma, nem mesmo nosso protagonista conseguiu escapar da morte. E como punição do jogo, ele não poderia fazer login durante 48 horas. Ah, e claro, sabe todos aqueles itens apelões que ele tinha? Ele simplesmente perdeu tudo. Primeiramente, o jogo que o Prota estava jogando é chamado de Warlord. E bom, ele se tornou um grande
grande sucesso global e várias pessoas faziam muitas streams sobre esse jogo. E era um jogo baseado em realidade virtual, orientado por IA que rendia quantias inimagináveis de dinheiro. Nesse mundo era a única coisa que o nosso prota era bom, porque na vida real viviam chamando ele de lixo. Mas um dia, enquanto ele estava caçando normalmente pelo jogo, uma pessoa viu seus movimentos e falou que ele era incrível. Por isso que ele perguntou se eles poderiam fazer uma guilda juntos. E para o prota, aquele lá era o único lugar ao qual ele pertencia. Ou ele achava que era. E pegando a sua roupa e saindo da sua casa, internamente o prota estava declarando que nunca iria perdoá-los. Ele dá um jeito de encontrar todos eles e matá-los. Porque tipo assim, ele passou por muitas dificuldades e só para aqueles bastardos viver uma vida sem ele. E diante disso, o prota começou a chamar um tal de Dong So, que era aquele líder que meio que traiu ele. Contudo, no meio do desespero, ele não viu que o sinal estava vermelho. E com o nosso Truck-sama praticamente em cima dele, ele refletiu que se ele soubesse de que as coisas iriam ser assim no final, ele nunca, jamais teria se importado com ninguém desde o começo. Mas bom, já que ninguém se importa com o nosso protagonista, o Truck-sama vai lá e faz o trabalho dele. Porque se for parar pra pensar, ele aparece uma vez na história e ele que causa o início da história inteirinha, né? Em todas as histórias de Isekai. De qualquer forma, aparentemente o carinha que o prota ligou jogava vôlei, já que o prota recebeu aquele famoso bloqueio. Internamente, o prota tava muito pistola, porque de tudo que poderia acontecer, ele foi atropelado por um caminhão de lixo. Além de ele estar ferido, tava tudo fedendo bosta ao redor. Além de que ele não poderia morrer agora, afinal ele tinha que dar um jeito naquele bastardo traidor. Aquele inútil que simplesmente mandou ele morrer para ele ganhar alguns trocados aqui e ali. E claro que tinha aquele rosto de felicidade da Lorde vendo o prota sofrer. E com esses pensamentos em mente, o prota falou que iria matar todos. E assim, do nada, um brilho aconteceu falando que estava conectando com algo. E depois da verificação, o prota foi recebido pelo lendário sistema, onde dizia que o nome dele era Haikran. E bom, junto com o sistema, alguns monstros apareceram, onde o prota deveria concluir o tutorial. O BO é que ele tinha que sobreviver contra o mestre do Minotauro. E claro que o prota tava confuso, perguntando como assim, missão do tutorial. Só que ele não tinha muito o que pensar, já que um pessoal começou a chamar por ele, porque eles tinham que dar um jeito de derrotar aquele monstro gigantesco ali. E os segurantes começou a dizer que aparentemente eles tornaram impossível derrotar aquele monstro sozinho. Então os três ali provavelmente teriam que desmontá-lo completamente. Só que antes disso o prota pediu pro figurante ali esperar um pouco. Sim, um tutorial onde o chefe é o Minotauro. Porque pelo que o prota se lembra, esse negócio aí foi removido por ser muito difícil. Além de que isso tinha sido há 5 anos. Contudo, o NPC, que na verdade é um jogador, falou que o Warlord havia sido lançado há apenas 10 meses atrás. E diante disso, o prota começou a conversar sozinho e começou a bugar a cabeça dos carinha ali. Mas do nada, o prota pegou uma espada que estava no chão e começou a correr em direção ao Minotauro, o que bugou os dois que tinham ficado pra trás, porque eles tinham acabado de avisar pro prota que eles deveriam os três ir juntos. Contudo, o prota foi sozinho, conseguiu desviar do golpe do Minotauro no último segundo e conseguiu aproveitar essa brecha e deu vários ataques no Minotauro, fazendo assim ele ser morto. E claro que diante disso, a dupla ali ficou meio bugada, né? Mas depois de dar uma olhada um para o outro, o carinha ali elogiou as habilidades do prota, falando que elas eram incríveis. Por isso, ele perguntou se por algum acaso o prota não queria formar uma guilda junto deles. E é claro que diante disso, o prota começou a ter um flash fumando back. Então ele começou a declarar que há muito tempo ele tomou uma decisão. E diante disso, os dois ali já ficou animado, né? Perguntando se ele ia aceitar, só que do nada, o prota simplesmente partiu os dois ao meio. Então ele terminou de dizer que se ele confiasse nas pessoas novamente nessa vida, ele não seria nada mais e nada menos que um mero cachorro. E voltando para a realidade, o prota ficou meio assustado, né? Porque o lugar que ele tava não era o seu quarto. Bom, basicamente era uma lan house de cápsula. Porque tipo assim, na época ele não tinha dinheiro para comprar uma cápsula daquela pra ele. O que mostrava que ele realmente voltou no tempo. E desesperadamente ele foi correndo até o balcão. Porque ele tem conhecimento de 5 anos no futuro e todas as habilidades que ele havia construído. Então, se ele juntar tudo isso e usar corretamente, ele poderia se vingar. E assim ele já puxou um cartãozão falando que queria comprar um V-Gear padrão. E quando a mulher passou o cartão do prota, foi recusada. O que quebrou o prota no meio.
cheio de vergonha, né? Mas faz sentido, né, se ele parar pra pensar. Pois ele tava literalmente alugando uma V-Gear porque não tinha dinheiro pra comprar uma pra ele. Mas bom, diante disso, agora ele precisava de uma forma de ganhar dinheiro, né? Afinal, ele não poderia demorar muito, certo? Interrompendo seus pensamentos, o Prota ouviu uma voz bem familiar, perguntando por que eles estavam hesitando. Já que os mais fortes nunca temem o desafio, e a hesitação é um luxo no campo de batalha. Por isso, eles deveriam se tornar um Lorde da Guerra. E essa daí era a modelo exclusiva do Warlord, a Rainha do Trovão. E basicamente, aquele ali era um anúncio do jogo que o Prota tanto amava. E claro que vendo aquele anúncio ali, o Prota já se lembrou daquele outro rosto que a Rainha do Trovão mostrou. Então, em sua mente, o Prota refletiu que ele não estava em posição de ser exigente. E assim, voltando para sua casa, o Prota conseguiu uma cápsula. E a maneira que ele encontrou para comprar aquela cápsula foi nada mais e nada menos que um empréstimo. O agiota concordou em emprestar esse dinheiro para nosso protagonista. Porém, é claro, se ele não pudesse pagar eles de volta, a vida dele ficaria muito mais difícil do que já era. E bom, diante disso daí, não importava muito, né? Pois mesmo que ele tem que passar pelo próprio inferno, contanto que ele possa esmagar a cara daqueles bastardos que o traiu, ele não se importava com os quais meios que ele iria chegar nesse fim. E bom, assim o Prota conseguiu entrar no jogo, e ele começou a refletir que fazia um tempo que ele não ia para a cidade inicial, e que também já estava quase na hora dela aparecer. E quando o Prota refletia nisso, uma mulher loira com um tipo de aura de deusa apareceu diante do Prota, e ela se apresentou como Aridiane, e ela estava ali para orientar o Prota na sua seleção de classe. E estendendo sua mão para frente e soltando algum poder, ela começou a dizer ao Prota que tinha 3 opções disponíveis, e as habilidades que ele desenvolvia na sua classe base determinaria a classe avançada do Prota mais tarde. E bom, assim, a primeira era guerreiro, que era um lutador de linha de frente que empunha armas corpo a corpo em combate intenso. E se ele gostasse de batalha cheia de ação, aquela classe era ideal para ele. E bom, a última vez o Prota tinha escolhido essa classe, né, porque é mais fácil de subir rapidamente. Contudo, para jogar solo era muito difícil. E com isso, foi apresentado para o Prota o Padre. Era uma classe de suporte que curava e fortalecia aliados, e quando falou negócio de aliados, o Prota já mandou pra próxima. Afinal, ele não queria perder seu tempo apoiando os outros. E diante disso, só sobrou a última opção para o Prota, que ela nem se falou qual que era, porque ela simplesmente já jogou o poderzinho nele. E bom, após isso, o Prota foi teletransportado para uma torre de classes, onde um velhote NPC chamado Galco iria guiar o Prota pelo caminho da magia. E o Galco começou a perguntar para o Prota, né, qual tipo de magia ele queria aprender, e o Prota respondeu instantaneamente que era magia escura. E o Galco ficou meio bugado, né, e o Prota não entendeu muito bem. Nisso, o Galco pediu para o Prota repetir mais uma vez, já que ele tá meio velho, então os ouvidos dele poderiam estar brincando com ele. E o Prota repetiu mais uma vez, ele queria aprender magia negra. E o Galco entrou em desespero porque, tipo assim, a magia negra é forte? Mas devora sua alma no processo. Contudo, o Prota falou que ainda assim ele queria aprender magia negra, porque ele estava consciente daquilo. E tinha que ser magia negra, porque o que o Prota verdadeiramente quer era mostrar a verdadeira face do Galco, que na verdade era um Lich. E assim o Galco começou a dizer que fazia muito tempo desde que ele viu um jovem escolher esse caminho, mas caso o Prota estivesse totalmente preparado, ele deveria colocar sua mão naquele livro de habilidades. E quando o Galco ia dar meio que um conselho para o Prota tomar cuidado, o Prota só colocou a mão lá sem nem ler os termos de uso. E depois de colocar sua mão, o Prota falou que o seu coração não era tão fraco assim para simplesmente voltar agora para trás. E diante disso, o Galco começou a rir do Prota e uma magia escura começou a circundar ele, onde o Galco dizia que finalmente alguém interessante havia chegado. Nesse instante, o Prota começou a ter um flash fumando back, onde na sua vida anterior existia um vídeo lendário sobre um jogador necromante limpando completamente uma raid de chefe sozinho. E com essa memória, o Prota meio que invocou uma caveira, e a partir dela, vários ossos começou a aparecer, e diante desse esqueleto cheio de aura demoníaca, o Prota declarou que nessa vida ele seria um necromante. Contudo, no momento em que o Prota falou que ia subir de nível, aquele esqueleto que ele tinha invocado não tava muito bom não. Um tempo depois, em outro lugar, o Prota saiu no portal e tinha entrado numa masmorra de treinamento para iniciante. E ele tava pensando, né, sobre aquele esqueleto que perdeu a cabeça, porque pelo que ele se lembrava, ele não era assim na vida anterior. E abrindo suas janelas de status, o Prota viu que tinha um negócio de proeficiência, o que significava que provavelmente o esqueleto tava estranho daquele jeito, porque a proeficiência do Prota era baixa. E bom, para isso ele precisava aumentar de nível e, por coincidência, lobos apareceram. E bom, aqueles lobos ali não é tão fortes, mas são rápidos, o que torna perfeito para os testes de desempenho. E assim, o Prota invocou o seu esqueleto lendário, tanto que até os lobos meio que começou a tremer de medo. E assim, o Prota ordenou que o seu esqueleto atacasse os monstros. E bom, assim que ele avançou, o Prota notou que ele era bem rápido, o que surpreendeu bastante. Contudo, eu acho que não pode
de elogiar, porque o bichinho só tomou um golpe e já virou farelo. E deu até dó do coitado, porque ele tava meio que envergonhado enquanto olhava para o Prota. E diante disso, o Prota falou que tinha algo estranho e não é possível. E olhando um pouquinho mais certo para a sua habilidade, ele notou que tinha um negócio de definir padrão para os esqueletos, onde tinha um modo de defesa, o modo de ataque e o modo de ação especial. E por isso que o esqueleto ali não fez porcaria nenhuma. E bom, como o primeiro modo de ataque não havia funcionado, o Prota utilizou o modo de defesa, que o coitado só tava sendo surrado. Aí o Prota falou assim, não é possível, né? Aí ele ativou o modo 3, que era especial modo de ação. E você acredita que a desgrama do esqueleto começou a dançar balé junto com os bichos? E diante disso daí, o Prota começou a pensar que talvez aquele vídeo da sua vida anterior era muito editado. E bom, diante disso, o Prota até tentou excluir seu personagem, mas o sistema não deixou porque ele precisava ter pelo menos 3 meses logado. E agora ele não pode mudar de classe e pra piorar, no mês que vem já tem a primeira conta do empréstimo. E diante disso, o Prota começou a reclamar porque nada dá certo na vida dele. E logo agora que ele achou que as coisas iam mudar, só deu bosta. E pra piorar, aquele esqueleto ali é meio estúpido, ele não sabe fazer porcaria nenhuma. E nisso, o Prota pediu pro esqueleto ficar parado, né? E outra, como diabos o necromante da vida anterior do Prota lidava com carinhas como ele? E diante disso, o Prota lembrou de outra função que tinha na sua habilidade de necromante e invocação de esqueleto. Resumindo a habilidade, o Prota deveria meio que ensinar o esqueleto como agir em cada modo. Então, tipo assim, no momento que o Prota matou aqueles lobos lá de trás, o esqueleto tava meio que tentando aprender os movimentos do Prota que ele viu aquela hora. E claro que diante dessa informação, ou melhor, é literalmente ele ter lido, né, o BO é que o pessoal não lê mais, aí que acontece isso. De qualquer forma, o Prota declarou ao seu esqueletinho ali que ele tem muita sorte de ter um mestre como ele, porque ele pode até não parecer, mas as pessoas o chamavam de gênio, e ele até treinou todos os membros da sua guilda para se tornarem os melhores nos rankings. Mas bom, ele apenas deveria se lembrar de uma coisa no combate: se ele não desviasse, ele tava morto. E bom, com isso, deu até dó do esqueleto, porque o Prota literalmente espancou ele de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E o coitado não conseguia desviar, ele era simplesmente jogado pra trás. E o Prota, como se literalmente estivesse conversando com um aluno, começou a dizer ao esqueleto se ele fosse atingido, ele não deveria ficar parado como um idiota. Ele deveria pensar no que fazer depois, procurar uma abertura, depois de desviar e então contra-atacar. E bom, eu acho que o esqueleto ouviu, porque ele tem osso de ouvido, mas não ouve, não sei, mas pelo jeito ouviu e começou a se posicionar um pouquinho melhor. E um tempo depois que ele foi lutar contra os lobos, ele estava conseguindo desviar dos ataques e até mesmo encontrar aberturas e contra-atacar. E depois de uma luta bem chatinha, o esqueleto no fim conseguiu matar os lobos. Daí ele virou sua atenção para o Prota, meio que esperando elogio. Contudo, o Prota declarou que ele não deveria se distrair durante uma batalha. Mas bom, aqueles movimentos dele não foi tão ruim assim. E com isso, a proeficiência do Prota e do esqueleto começou a aumentar rapidamente, tanto que o Prota evoluiu de nível. Então ele voltou para a vila de iniciantes, que é o Castelo de Figos, e lá vários jogadores estavam recrutando pessoas para fazer uma party, que pra quem não sabe, é literalmente em grupo para fazer raid, capturar bicho, matar monstros, fazer missão, esses negócios aí. E internamente, o Prota tava refletindo que o primeiro objetivo dele deveria ser alcançar o nível 10. Entretanto, enquanto ele pensava nisso, ele acabou esbarrando em alguém e, pelo jeito, o carinha velho feio, ele não gostou muito não. Afinal, quando você tromba em alguém, você deve se desculpar, né? Daí eles começaram a falar um monte de bosta pro Prota e internamente ele nem sabia o que ia fazer, porque ele não queria perder muito tempo. Então ele até se perguntou se deveria matá-los ali agora mesmo. E por causa do Prota tá literalmente ignorando o carinha chato ali, ele até foi pra cima do Prota. Contudo, antes de atingi-lo, um praiano apareceu. Sei lá, um cara vestido com as roupas de praia, que declarou ao figurante que ele não deveria simplesmente apelar toda vez para a violência. O figurante, meio revoltado, perguntou pro praiano quem diabos ele era e se ele por algum acaso estava com Prota. E o praiano respondeu que não é bem assim. E já do lado do Prota ele tava muito chocado. E dando uma olhada pros músculos, mas aquela moda estranha de praiano do nada, o Prota o reconheceu como Matador Chev. Literalmente, Matador Chev. Não sei se tá assim, mas tá assim. E ele era simplesmente o guerreiro mais bem classificado da vida anterior do Prota. E quando o Prota ia pedir pro figurante ele tomar cuidado, o figurante simplesmente cuspiu no chão e falou para o Matador que se ele não conhecia o Prota, ele deveria meter o pé dali, senão quem ia apanhar primeiro era ele. Pois que nem diz aquele ditado, né? Olho por olho, dente por dente. E diante disso, depois de uma risadinha, o Matador invocou a sua aura matadora, entendeu? Matador, é basicamente isso, vamos lá. Tanto o Prota quanto o figurante ali já começou a ser empurrado para trás, e o Matador declarou que como era olho por olho, dente por dente, ele ia seguir o ditado, certo? E assim, o figurante lá do fundo, que é aqueles que sempre dá informação das coisas, declarou que aquele ali era o Matador Chev, e ele era o mestre da guilda Red Bulls, uma das 30
melhores guildas globais, além de que ele também era conhecido como um louco que ama lutar. O figurante ali não tava entendendo bolhufas nenhuma, perguntando como diabos alguém desse nível estaria ali. Contudo, o matador perguntou para o carinha qual era a resposta sobre a pergunta anterior. Bom, diante daquele poder, a única coisa que o figurante poderia fazer é meter o pé dali, né? E já do lado do matador, ele ficou feliz que pelo menos ele conseguiu resolver aquela situação apenas com palavras, mas não foi bem palavra, mas pelo menos não saiu na porradaria, né? E nisso, o matador virou a sua atenção para o Prota, perguntando como é que ele tava, que ele não deveria se importar com caras como ele. Porém, o Prota simplesmente se virou falando que não precisava da ajuda dele de agora em diante. O matador ficou meio sem graça, né? Porque o Prota foi bem frio. E já do lado do Prota, ele tava andando rapidamente e internamente ele estava tremendo, porque ele foi intimidado com o poder do matador. E isso deixava ele muito revoltado. Por isso ele vivia declarando que ele seria uma pessoa completamente diferente. Um tempo depois, dentro de uma caverna, o Prota ainda estava pensando, né, sobre a diferença do poder entre ele e o matador. E a Lorde e o matador ali estavam em níveis semelhantes de habilidades. E como ele tremeu de medo pra ele, faltava muito chão para o Prota chegar para se vingar. Enquanto o Prota pensava nisso, do nada um tigre negro apareceu nas suas costas, mas para protegê-lo, o seu esqueleto foi simplesmente matou o tigre. E como recompensa, ele subiu de nível. E ele na verdade queria outra recompensa, né, que é elogio do Prota. Só que ele começou a reclamar que demorou 3 dias para atingir o nível 10 e isso foi mais tempo que ele esperava. Que desanimou o coitado do esqueletinho ali, né? Porque ele tava lutando pra uma pega pra conseguir chegar até ali. De qualquer forma, assim que o Prota atingiu o nível 10, o símbolo de iniciante foi removido dele. E com isso ele ganhou tipo um reloginho, onde mostrava estatísticas, missões, mapa, inventário, bem como as mensagens. E aquilo ali era chamado de Guerreiro Assistente, pelo menos é o que tá escrito aqui. E assim o Prota abriu sua janela de status, e com ela aberta ele rapidamente gastou os seus pontos de atribuição, e ele deveria ser bem seleto quanto a essas estatísticas. Já que tipo assim, como um necromante, geralmente ele aumentaria sua mana ou inteligência. Entretanto, todos os seus pontos foram colocados em força. E com isso o Prota ficou com um total de 50 em força, o que bugou a cabeça, ou pelo menos o cérebro, o crânio do esqueletinho ali. E assim ele meio que começou a chorar, e o Prota deu um tapão nele, falando que não tinha desistido de ser necromante, mas sim estava tentando ensinar tudo àquele esqueleto ali. Porque mesmo que ele aumentasse a sua mana e inteligência agora, isso não teria um grande impacto no seu gameplay. E em contraste, se ele aumentasse sua força, ele poderia ensinar aquele esqueleto todas as suas habilidades quando ele estava mais forte. Por isso que, basicamente, o Prota estava apostando sua vida inteira naquele esqueletinho ali. E diante disso, o esqueleto já começou a chorar, e o Prota, que daquele tipo meio durão, não gostou muito, né? Então ele mandou o esqueletinho apenas se concentrar no seu treinamento, pois no fim existem outras formas de compensar a falta de estatísticas. E um tempo depois, o Prota foi na Associação de Riders, onde lá, basicamente, ele pegava as missões, só que quando ser uma missão nova, era uma brigaiada da pega pra pegar ela. E pelo que o Prota se lembra, essas missões nem é tão boa assim. E ele não sabe por que o pessoal tá tão entusiasmado. Então o Prota se aproximou do balcão, perguntando ao recepcionista se ele podia dar uma olhada nas missões. E ele concordou e já começou a dizer que aquelas missões ali eram bem difíceis. Por isso que o pessoal não tava escolhendo ela. E dando uma olhada meio que por cima, o Prota notou que realmente eram muito ruins. Mas no meio desse daí, ele sabia que tinha uma missão oculta, que era aquela que ele pegou. Onde a missão era eliminar todos os monstros perto da montanha Bima, e recompensa era 10 ouros. O recepcionista perguntou pro Prota se ele tinha certeza disso, né, já que é uma missão de baixo nível que vale apenas 10 ouros. E meio que, basicamente, o Prota ia usar aquela área, né, pra meio que upar de nível e ganhar um ouro meio que por cima. E também um negócio chamado Perspectiva, que era basicamente um título super raro. Aí você deve estar se perguntando, o que diabos tem de bom nisso? Primeiramente, os títulos meio que aumentam as estatísticas do personagem, mas já o título Perspectivo aumentava as estatísticas em porcentagem. Em outras palavras, isso ia impulsionar ainda mais a classe do Prota, tornando ele um personagem muito apelão. Contudo, antes dele ir para o campo de caça, ele precisava começar com o seu equipamento. E bom, um tempo depois, na montanha Bima, o Prota estava extremamente sério, e ele parecia, sei lá, um bobo da corte. Que negócio que é esse, meu irmão? E claro que depois de ficar nessa pose de Jojo aí, ele começou a sentir vergonha. Isso se dava porque ele não tinha dinheiro suficiente depois de obter um equipamento para seu esqueleto, então ele comprou o que dava com o restante de dinheiro que sobrou. E para sair dessa situação, ele só precisava fazer uma única coisa, que era terminar a missão rapidamente antes que alguém veja ele, para que assim ele possa comprar roupas novas. E com isso em mente, ele se aprofundou ainda mais na floresta, só que num arbusto próximo, uma pessoa apareceu totalmente ensanguentada pedindo por ajuda. Contudo, ela foi puxada para dentro dos arbustos e aparentemente um grupo não tão legal estava dentro daquela floresta junto do
do Prota. E voltando um cadinho no tempo, um guerreiro finalmente tinha chegado na montanha Bima. Daí ele meio que começou a se auto-elogiar, falando que era muito bom por ter chegado ali sozinho, só que do nada ele ouviu um pedido de ajuda, onde uma pessoa estava dizendo que seu amigo estava machucado. E o guerreiro se aproximou, né, perguntando o que tinha acontecido, e o homem explicou que eles haviam sido atacados por um monstro ao qual eles nunca viram antes. E claro, como foi de surpresa, eles não conseguiram escapar e agora ele não tinha nenhuma poção para curar o seu amigo. E diante disso, desesperado, o guerreiro falou que tinha e ia doar um pouco, e o homem começou a agradecer, só que não sei se ele tava agradecendo porque ele tinha poção ou porque ele tava tentando ajudar. De qualquer forma, o coitado do guerreiro foi atacado pelas costas, e o carinha que queria ajudar o seu amigo declarou que iria garantir de usar esses itens ao máximo. O guerreiro começou a dizer que ele era um maldito por estar utilizando métodos tão covardes, contudo o carinha simplesmente falou que ele era o idiota da situação, já que ele caiu num truque tão besta que nem esse. Mas bom, assim aquele carinha matou o guerreiro, e após a morte do guerreiro, seu relógio foi deixado para trás juntamente com todos os seus itens. E assim os dois lá do fundo começou a dizer que era muito mais rápido subir de nível daquela maneira, porque acabar com os novatos era muito fácil. E nisso, o carinha que estava pegando aquele relógio declarou que eles precisavam ir para a próxima presa deles. E eles eram da guilda de vilões da família Ralph. E já do lado do Prota, o esqueletinho estava diante dele, enfrentando alguns outros lobos. E no instante em que os lobos se aproximou, o Prota ativou o modo de ataque, e com isso o esqueletinho rapidamente conseguiu acabar com aqueles lobos. E assim o esqueletinho foi matando um a um, e o Prota foi ganhando uma parte da experiência, e estava mais fácil do esqueletinho matar por causa do equipamento que o Prota havia comprado pra ele. E internamente o Prota estava refletindo que um verdadeiro jogador se preocupava mais com a utilidade do que a aparência. Só que eu não sei se ele tá concordando muito não. Tanto que até mesmo o esqueletinho tava com dó do Prota. E o Prota, já revoltado, falou que eles precisavam subir de nível rapidamente para que eles possam limpar aquela área. Porém, nesse momento, do nada o esqueleto foi atingido por uma flecha do além. E o Prota ficou meio chocado, né? Só que nesse momento uma pessoa apareceu pedindo desculpas, pois de longe parecia que aquele esqueleto era um monstro. E o Prota falou que tava tranquilo, só que quando ele deu uma olhada mais de perto nos equipamentos daquele pessoal ali, ele já começou a suspeitar de algo. E diante disso, o Prota pediu meio que uma compensação, né? Afinal, eles feriram a invocação dele, então ele precisava de pelo menos uma mana. E o grupo falou que eles não tinham nenhuma poção ali, mas eles sabem, né, que quando evoluir de nível dá pra melhorar a mana. Ele questionou se por algum acaso o Prota queria subir de nível junto com eles. O Prota perguntou se isso seria certo, ele falou que sim, afinal isso era o mínimo que eles deveriam fazer. E para ajudar ainda mais na situação, vários lobos apareceram. Então o líder Lee falou que ia enfraquecer aqueles lobos, e assim o Prota deveria dar o último golpe para ganhar experiência. Porém, enquanto os carinhas da família Ralph iam até em direção aos monstros, eles já estavam meio que bolando o plano deles. Primeiramente, eles tomariam o agro do monstro, então nesse meio tempo, o suporte deles ia lançar um bônus de ataque no monstro. Então eles enviariam um em direção ao Prota como se eles tivessem cometido um erro. E claro, isso seria o plano perfeito, mas se eles não estivessem enfrentando o protagonista, já que ele matou aquele monstro mais ou menos facilmente. E com isso, o Prota pediu, né, pra eles continuar, porque ainda faltava muito pra ele upar de nível. E internamente ele começou a perguntar por que diabos a invocação do Prota era tão forte. Ou talvez o nível dele fosse mais alto do que parece, então nesse caso eles iriam enviar múltiplos monstros em direção ao Prota. E no momento em que ele tivesse meio que distraído com o monstro, eles iriam derrubá-lo de uma vez só. Só que no instante que o carinha do martelão deu seu golpe, o Prota conseguiu desviar e ainda contra-atacar. E diante dessa situação, o Prota pediu para o esqueletinho começar o seu ataque. E assim, o Prota, junto do esqueletinho, partiu em direção aos últimos dois que faltavam, que obviamente não tiveram muita chance, né? Afinal, se for parar pra pensar, eles estavam emboscando os outros porque provavelmente eles são um lixo no PVP. E depois de derrubá-los, o Prota começou a dizer que conhecia muito bem bastardos como eles. Eles apunhalavam pessoas pelas costas que confiavam neles e levavam tudo que eles tinham. E claro, se fosse a antiga versão do Prota, aquela tática deles haveria funcionado. E diante disso, o líder do trio ali já começou a pedir desculpa, misericórdia, falando que ia dar os itens para o Prota, só que ele não queria desculpa não. Afinal, ele não confiava mais nas pessoas. E com isso, o Prota matou o Ralph, e incluindo o próprio relógio do Ralph, o Prota conseguiu 8 relógios. E bom, como 7 veio de brinde, é óbvio que ele vai utilizar aqueles itens ao máximo. E claro, ele vai dar uma olhada pra ver se tem uma roupa melhor que a dele, né? E como o esqueleto ainda tava meio que batendo no carinho do martelão, o Prota ficou meio chocado perguntando se por algum acaso ele também queria algum item. E ele ficou
ficou meio emocionado, só que a cena não condizia muito bem, né? E bom, um tempo depois, o Prota curou aquele furo que a Flash tinha deixado na cabeça dele, o que deixou o esqueletinho muito feliz junto com a roupinha que ele ganhou, né? E o Prota começou a dizer que a aparência não era importante quando você estava jogando um jogo, pois o que verdadeiramente importa era o que estava dentro. E bom, ele tava meio que se mostrando enquanto tava falando isso, né? Mas bom, voltando para o tópico dos relógios, ao vender um relógio de guerra de outro jogador, um item aleatório do inventário seria meio que dropado. E seria literalmente qualquer coisa, de itens raros como poções, também tinham roupas, espadas, livros de habilidades e até mesmo dinheiro. E para o Prota aquele ali foi basicamente um jackpot. Além de que ele conseguiu algo que ele queria mais rápido que o esperado, que era tipo uma máscara de madeira. E o Prota ia meio que gravar sua habilidade naquela máscara, pois ele deveria criar uma boa identidade para ele. Só que nesse instante ele começou a ter um flash fumando back, onde ele dizia para aquele seu coleguinha anterior que criar uma identidade era muito importante, e eles deveriam fazer todos na guilda deles usarem máscaras. E não seria qualquer máscara, e sim máscaras de Rahoi, e por causa disso a guilda deles seria chamada de Máscara de Rahoi. Internamente, o Prota refletiu que até queria fazer algo diferente nessa vida. Entretanto, mudando sua máscara para uma outra forma, ele declarou que não queria que mais ninguém roubassem as suas coisas. E colocando a máscara, o Prota declarou ao esqueletinho que eles deveriam ir para a próxima área. E assim, um tempo depois, o Prota chegou numa dungeon da montanha de Bima, e olhando a área ao redor, o Prota notou que provavelmente tinha lobisomens mais uma vez, e ele sabia também que aquela ali não seria uma dungeon muito fácil, mas agora como ele tem equipamentos melhores, deveria ser possível. E para meio que se provar, ele falou que ia terminar toda aquela dungeon em 10 minutos. Mas bom, a gente vê que deu bosta, porque deu um time skip de horas depois, e no fim, o Prota não encontrou nenhum monstro. O que é meio estranho, né? Porque tipo assim, se a masmorra já tivesse limpa, o sistema deveria ter avisado. Ou talvez fosse um bug que acabou pegando o Prota. Entretanto, ele notou que tinha um outro portal dentro da masmorra, e o sistema notificou que o Prota descobriu uma masmorra instantânea chamada O Palco. E diante desse portal, o Prota comentou que era de se esperar que não houvesse monstros então, já que as masmorras instantâneas são as masmorras únicas que aparecem aleatoriamente em outras masmorras. Quando aparecem, as masmorras normais ficam inativas até o momento em que a masmorra instantânea for limpa. Óbvio, elas são mais difíceis em comparação com as masmorras normais, só que elas também dão recompensas muito melhores. Porém, tinha um outro pequeno problema. Se você entrasse naquela masmorra, você era obrigado a limpá-la, porque não dava pra sair dela. E racionalmente falando, o Prota não deveria fazer aquilo, porque se ele morrer ali, ele vai ficar 48 horas sem jogar. Contudo, que você acha mesmo que o Prota ia fazer isso? E assim ele entrou no portal, falando que a única coisa que ele precisava fazer é limpar aquela masmorra. E assim que ele cruzou, ele notou que tava no tipo daqueles coliseu romano, sabe? O que é meio assustador, porque do nada poderia aparecer, sei lá, um leão ali, começar a atacar ele aparecer um gladiador, sei lá. E tipo assim, leão não foi, mas um lobisomem gigante sim. E o bicho ali era tão forte que nem sequer apareceu o level para o Prota. E pra piorar, ele era um lobisomem corrupto. E o Prota ficou tão surpreendido que ele nem sequer viu o golpe que ele levou até o momento em que ele bateu na parede. E diante disso, o esqueletinho rapidamente se colocou em posição de combate e do nada, socado na parede, o Prota começou a rir, declarando que estava com muita sorte hoje, porque monstros corrompidos estavam relacionados à missão principal. Então, o Prota falou para o esqueletinho se por algum acaso eles não matassem aquele monstro hoje, o esqueletinho ficaria sem a janta. Eu não sei se é sem o Prota que ficaria sem a janta ou os dois, porque o que o esqueleto come? Osso? Não sei, né? De qualquer forma, o esqueletinho utilizou a sua espada para impulsionar o Prota para cima, e utilizando um poder de necromante, o Prota colocou meio com uma maldição na sua lâmina. E com isso, ele conseguiu cortar um braço daquele lobisomem corrupto. Ah, e por consequência da maldição que o Prota havia colocado na lâmina, o lobisomem corrupto ia perder sua força em 10%. E o Prota ficou meio surpreso, né? Porque, tipo assim, ele tinha essa habilidade, mas nem sabia que ela era tão apelando assim. De qualquer forma, o lobisomem ficou muito pistola e já partiu em direção do nosso Prota. E por causa do status de Berserker dele, os efeitos da maldição foram anulados. Mas mesmo com o lobisomem correndo em direção ao Prota, ele começou a dizer que não sabia como uma masmorra instantânea fosse tão fácil assim. Além de que ele estava aguardando aquilo para mais tarde, mas talvez fosse melhor ele testar logo agora. E assim, girando seu relógio como se fosse um Ben 10, o Prota literalmente começou a se transformar. Claro, não ficou igualzinho o Ben 10, mas ficou perto. Porque o Prota invocou uma armadura muito louca negra que estava soltando uns poderzinhos azul, enquanto ele declarava que estava na hora de acabar com aquela luta. Sim, ele não falou que tá na hora de virar herói, mas ele falou que tava na hora de acabar com a luta. E bom, neste momento nos é explicado sobre
sobre o Slot On, que era uma das características únicas do Warlord. É tipo assim, quando um jogador utiliza o Slot On, eles são temporariamente fortalecidos com uma força retirada do mundo de Warlord, e ela se manifesta de uma forma bem impulsionada. E esta fórmula varia muito dependendo de jogador para jogador. E é por isso que a maioria dos usuários o chamam de o chamado do modo final, ou estágio final para ficar mais fácil para entender. E bom, essa armadura maluca aí do Prota é o estágio final dele. E é claro, ele chamou o lobo corrompido ali pro X1. Daí a porradaria começou a acontecer, com o Prota desviando de todos os golpes. E enquanto desviava, o Prota começou a refletir que, como esperado de um monstro-chefe, a velocidade e poder era tudo impressionante. E talvez, mesmo com o Prota no seu estágio final, se ele for atingido por pelo menos uns 3 golpes, ele tava indo de arrasta. E no momento em que ele pensou nisso, o lobo fez um ataque certeiro, ao qual o Prota dessa vez não desviou. E na verdade, ele foi lá e simplesmente cortou o monstro. E o Prota já começou a cantar a vitória, falando que é por esse motivo que ele gosta tanto desse jogo, só que do nada o lobo simplesmente atacou o Prota. E diante disso, enquanto tava caindo, o Prota lembrou, né, que o lobo corrompido estava no seu estado de Berserker. Porém, o Prota perguntou ao lobo se ele não tava esquecendo de algo. E nesse instante, quem apareceu na luta foi ninguém menos que o esqueletinho. E o bicho tá forte, viu, porque ele conseguiu cortar um braço do lobisomem, ou pata, não sei, sei lá. E nesse instante, o Prota falou para o esqueletinho que eles deveriam fazer aquele movimento ao qual eles vêm praticando. E bom, eu não sei que movimento que eles fizeram, já que o bagulho foi tão rápido que no primeiro frame não dava pra ver nada. No segundo, tava um monte de luz. E no terceiro, o lobo virou pedacinho. De qualquer forma, assim o Prota cumpriu a sua missão, ganhando sua recompensa de 10 ouros, e o guerreirinho esqueletinho, por ter derrotado um monstro muito poderoso, ganhou um fragmento de esqueleto. E a sua habilidade subiu para a classificação E. Além de que o Prota conseguiu o crânio de lobisomem e ele obteve um tal de esconde lobisomem. E por último, e não menos importante, ele ganhou o colar do rastreador corrompido, que era um item único que não dava pra vender e já estava associado ao Prota. E ele ficou meio chocado, né, porque mesmo entre os itens únicos, aquele ali era um dos mais altos padrões. E pra assustar ainda mais o nosso protagonista, ele recebeu 3 novos títulos. Um era o novato promissor, que aumentava a inteligência e a magia em 3%, que era o que ele já estava buscando originalmente. O outro era o desafiante de heróis, que dava 3 pontos de resistência. E o último era o rastreador corrompido. E pelo que o Prota se lembrava, esse é o título de introdução do primeiro capítulo da missão principal do mundo, que era o Conde da Corrupção. E a missão principal era o enredo central, que formava a espinha dorsal do universo de Warlord. E como as recompensas são extraordinários, todo e qualquer jogador queria se envolver com o conteúdo principal do Warlord de alguma forma. E na vida anterior do Prota, ele mal chegou no capítulo 4. E agora, nessa nova vida, ele sequer começou e já conseguiu desbloquear aquilo ali. Mas, bom, voltando para a realidade, o Prota estava assistindo uma live, onde uma pessoa da guilda Hydra estava entrando oficialmente no capítulo final do cenário da corrupção do Conde, que era o primeiro capítulo. E a meta deles seria concluir em 3 meses. Aí você deve estar se perguntando, pô, mas não era um negócio foda? É, então, parece que o Prota acabou achando que era foda e no fim ele não era tão foda assim não. E como o pessoal já estava na parte final do capítulo 1, o Prota não vai conseguir fazer nada se ele começar agora. Por isso que diante dessa situação, ele até começou a se perguntar se deveria desistir desse capítulo e olhar para o próximo. Mas do nada ele teve uma ideia, porque talvez essa seja uma baita de uma oportunidade para ele. Porque agora que o mundo todo estava se concentrado em derrotar o Conde corrupto, toda e qualquer informação seria muito valiosa. Então, o que aconteceria se um vídeo relacionado à corrupção do Conde fosse divulgado agora? Provavelmente as visualizações seriam insanas e o Prota ia ganhar dinheiro pra uma chinela. E por sorte, o Prota gravou o seu gameplay e ele ia editar e enviar diretamente para o WTube, que é um negócio de caçador, sei lá. Claro, a edição é fundamental, então ele não poderia deixar isso para qualquer um. E óbvio que com os conhecimentos do Prota, ele já conhecia uma pessoa. Aquele que foi chamado de Deus da edição na vida anterior do Prota, que era ninguém menos que uma tal de Romeni. É bom, diante disso, ela deu uma olhada no e-mail que o Prota enviou, onde ele dizia que era um tal de Harkan de nível 15. E só diante dessas informações ela já começou a rir, porque que tipo de grande vídeo em um nível 15 vai ganhar ao limpar uma masmorra? Entretanto, quando ela deu meio que uma olhada no arquivo do vídeo, ela já entrou em desespero e começou a dizer que acabou encontrando o seu musa, a sua musa, eu acho que é isso que tá escrito aqui. Basicamente deve ser aquelas pessoas que vai ser famosa pra um caramba, eu acho que é isso. De qualquer forma, mudando de cena em outro lugar, uma mulher começou a dizer ao seu mordomo que acabou de ser postado um vídeo relacionado à corrupção do Conde. E o vídeo era até que interessante, já que um nível 15 solou um lobisomem corrompido. E nisso, o mordomo ali, que na verdade parece ser mais um executivo, relatou que a equipe já sabia disso daí, mas como o nível do
lobisomem corrompido era baixa, então não havia necessidade dela prestar atenção nele. Então ela declarou que na verdade ela gostou dele, e por isso é que ela pedia para o seu executivo trazer o prota até ela. E essa daí é a Chaya Xiaoyong, a número 1 do rank no Warlord, e a sucessora do grupo Thunder. E ela também era apelidada como Rainha do Trovão Lorde. E voltando para o lado do prota, ele tava muito chocado, porque tipo assim, bateu 6.000 visualizações, pois esse número ele bateu em meses na sua vida anterior. Além de que mais uma coisa havia mudado. A editora Romani entrou em contato com o prota, o que assustou ele, porque pelo que ele se lembrava, ele era conhecido por ser inalcançável por parte da sua imagem misteriosa. E por algum motivo, ela tava meio que tentando se aparecer pro prota, falando que aquelas visualizações era óbvio, afinal ela editou o vídeo. E só de ver esse comentário, o prota já tava querendo bloquear ela. Mas bom, deixando esse assunto aí de lado, ela perguntou ao prota quando sairia o próximo vídeo, e ele mesmo não sabia quando. Ou melhor, ele não sabia o que fazer, porque não havia outra coisa como lobisomem corrompido. E é por esse motivo que era recomendado você começar a criar vídeos depois do nível 50, já que tem mais conteúdo pra fazer. Porém, isso não era desculpa, pois como a água já estava entrando no barco, o prota simplesmente deveria remar com mais força. E agora já dentro do jogo, o matador Chev estava assistindo o vídeo do prota, falando que os movimentos dele eram muito impressionantes. Só que por algum motivo ele parecia ser muito familiar para ele. Mas nesse instante uma mulher chamada Iel apareceu. O matador começou a dizer sobre o prota, né, declarando que ele estava na moda atualmente. E a Iel já estava ficando revoltado, né, porque já era a quarta vez que ele já estava falando sobre o prota. Então seria meio que impossível ela não reconhecê-lo. E diante desse comentário, o matador começou a falar um monte de coisa, basicamente elogiando o prota, a sua invocação, os seus movimentos. E claro que diante disso ele estava até tentando mandar um convite de duelo para o prota. E ouvindo todos esses comentários, a Iel já mandou ele calar a boca, além de que eles deveriam entrar logo, pois logo a sessão ao vivo começaria. O matador falou que daria o seu melhor e agradeceu ela, e a Iel falou que se ele fosse grato, ele deveria simplesmente fazer um bom trabalho na transmissão de hoje, já que somente 200.000 pessoas compraram ingressos só pra ver aquela sessão ao vivo. Afinal, ele era o representante da Red Bulls, que não é a marca de cerveja, tá, de energético, mas sim um top ranker que estava no 9º lugar no Warlord. E assim que ele subiu na aranha, o portal da masmorra começou a se abrir, ele já colocou seu equipamento e uma contagem regressiva começou também. E com isso, o matador chamou a atenção de todos os membros do seu grupo, pedindo para que eles se preparassem para a batalha. E agora, já do lado do prota, mais especificamente na filial do Castelo de Figos, ele estava muito triste porque não havia nada ali. Na verdade, não havia nenhuma missão decente. E o bagulho tava tão feio que o prota até começou a pensar de desistir do canal, né, porque não tinha mais nenhum conteúdo. Mas nesse momento, o recepcionista, aquele velhinho de antes, comentou que o prota então conseguiu limpar a caverna de Bisma. Aí ele se apresentou ao prota como Rotan e questionou se ele teria um tempinho para emprestar para ele. E assim, em uma sala mais fechada, o Rotan começou a dizer que ouviu que o prota matou um monstro mutante na caverna de Bisma. Internamente, o prota tava meio confuso com esse evento, né, mas respondeu que sim, ele viu um lobisomem com olhos bem estranhos. E diante desse comentário, o Rotan declarou que sabia, e que o monstro que o prota encontrou provavelmente foi exposto ao poder do corrompido. E claro, eles ainda não sabiam quem era esse corrompido, mas o seu poder tornava os monstros viciosos e com certeza estava causando muito danos. E é por isso que a Associação de Subjugação ofereceu uma recompensa por ele, e quando o prota só começou a ouvir essa parte, ele instantaneamente puxou o braço do Rotan, declarando que faria o seu melhor para capturar aquele indo, ou melhor, aquele bastardo perverso. E internamente o prota estava declarando que aquilo ali era uma missão oculta. E o Rotan começou a dizer que o prota era fraco demais para enfrentar o corrompido, porém o prota falou que ia lhe dar um jeito. É meio que para não zoar os esforços do prota, ele informou que a leste do Castelo de Figos, no Castelo de Bantes, tinha alguém chamado Arrimbri, e lá provavelmente aquela pessoa seria capaz de ensinar o prota, mas antes disso ele escreveu uma carta de recomendação para ele. E no instante que o prota recebeu essa carta e saiu da loja ali, ele já começou a gritar que finalmente ele havia conseguido. Além de que tinha esse negócio do Arrimbri, né, que era uma missão que ele tinha ouvido falar na vida passada, onde o Arrimbri era um dos 7 discípulos do Arquimago Bogan. E bom, o prota tava feliz, né, porque muitos livros de habilidades raras são só obtidos através dele. E ele era um NPC com o qual todo jogador de mago queria conhecer desesperadamente. E, internamente, o prota refletiu que ele deve ter chegado nesse negócio aí por causa do seu título de Estrela em Ascensão e o principal de Contagem Corrupta. E claro que dependendo das missões que ele recebesse dali pra frente, ele iria conseguir um conteúdo incrível para o seu canal. Só que antes de ele ir até lá, ele tinha que cuidar de algo primeiramente. E assim, um tempo depois, no fundo de uma floresta,
floresta, o Prota invocou o seu esqueletinho e ele começou a dizer que ele ainda não tinha dividido corretamente o saque da última batalha. É por isso que, primeiramente, ele utilizaria o osso de lobisomem que ele guardou ao invés de vender. E bom, com aquele osso ali, o Prota meio que conseguiu upar o esqueletinho e ele ganhou 2 pontos de resistência. O Prota também equipou o colar do corrupto, onde todas as estatísticas dele aumentou em mais 16. Além de que as estatísticas relacionadas à classe do Prota foram aumentadas. E bom, diante disso, o Prota declarou que toda a preparação estava feita. Mas ainda faltava uma coisa. E assim ele utilizou mais 2 fragmentos de crânio, invocando assim mais 2 esqueletos, o que bugou o esqueletinho principal, né? Que provavelmente eu vou chamar ele de Jeff agora, porque não tem nome, né, o coitado. Mas bom, o Prota disse ao Jeff que a partir de agora eles se movimentariam em esquadrão de 3 durante a batalha. Por isso que era bom eles se darem bem. Contudo, o coitado do Jeff, ele ficou triste, né? Porque, coitado, ele achava que é só ele e o Prota. Um tempo depois, o Prota estava enfrentando um urso da floresta e chegou num ponto da luta onde ele ficou com muito medo. Ou melhor, ele se mostrou estar com medo para que assim ele pudesse distrair ursos e os esqueletinhos conseguir atacar ele. Contudo, eu acho que não adiantou muito, porque o esqueletinho foi jogado pra longe e o Prota já começou a ficar revoltado com o esqueletinho ali, né? Perguntando se ele achava mesmo que o ataque tão previsível que nem esse ia funcionar. Enquanto o Prota dizia isso, outro esqueleto foi em direção ao urso, que acabou fazendo basicamente o mesmo movimento do anterior e recebendo o mesmo golpe. O Prota ficou mais revoltado ainda, porque ele tava dizendo pra eles atacar pelo ponto cego. Entretanto, neste momento, para a felicidade do nosso protagonista, o Jeff apareceu. E saltando no ar, o Prota começou a se perguntar se por algum acaso ele iria conseguir. Contudo, ele acabou recebendo no fim o mesmo golpe. Aí não teve como, né? O Prota teve que xingar Deus e o mundo ali. E bom, um cadinho depois, o Prota foi obrigado a derrotar o urso por si só. O Prota começou a perguntar pros esqueletinhos se por algum acaso eles não tinham cérebro. Ou melhor, eles não tinham, né? Já que eles não são esqueletos. Mas bom, quando monstros são atacados, eles obviamente voltarão para a direção de onde o ataque está vindo. E era por isso que eles precisavam sempre tentar atacar o ponto cego deles. E aconteça o que acontecer, eles deveriam mirar ali, porque assim os monstros não vão virar sua atenção para eles. Mas mesmo diante dessa explicação, os esqueletos não entenderam nada, o que deixou o Prota revoltado, né? Tipo assim, é ótimo que seu nível de habilidade aumentou e agora ele poderia invocar 3 esqueletos. Mas o problema é que eles não conseguem trabalhar junto, pô. Tipo assim, as coisas que o Prota ensina, eles conseguem aprender individualmente. Porém, já no trabalho em equipe, eles não sabem como fazer. E o que mais revoltava o Prota é que agora ele tava gastando o triplo de mana pra ser pior que antes. Mas bom, pelo menos ele alcançou o nível 20 e provavelmente agora ele não poderia fazer vídeos de lutas por um tempo. E até eles chegarem ao castelo de Bangtsu, ele iria treinar os esqueletinhos ali. E o Prota já tinha pensado, né, que poderia treinar aqueles esqueletinhos ali e lutar como o necromante faz, que é simplesmente ficar na linha de trás enquanto os esqueletos lutam na linha de frente. Só que pela burrice dos esqueletos dele, provavelmente não tem como ele evitar lutar na vanguarda. E um tempo depois, na associação de Riders, na filial do castelo de Bangtsu, um carinha começou a sair de um corredor, onde as pessoas começaram a desesperadamente ir atrás desse cara, perguntando qual é o conteúdo da missão que ele havia pegado e que não sei o que. E vendo aquela situação ali, o Prota começou a declarar que eles eram hienas. E esse tipo de pessoa aí dava pra ser encontrada em qualquer lugar. Porque tipo assim, eles não trabalham por conta própria, fica meio que dependendo do desempenho dos outros. Enquanto o Prota refletia nisso, um carequinho se aproximou dele, perguntando que missão que ele estava fazendo, e o Prota só mandou ele calar a boca. E é claro que ele não poderia deixar ninguém saber que ele estava fazendo a busca de Arhimbri. E assim o Prota apresentou aquela carta que ele ganhou do Rotan e ele foi permitido subir para o segundo andar, o que assustou o pessoal, né? Porque eles não eram permitidos passar dali. Tanto que eles até queriam fazer um grupo com o Prota, só que é óbvio que ele não ia aceitar, já que nessa vida ele queria jogar solo. E ele até começou a se perguntar que tipo de recompensa o Arhimbri tinha para ele. Afinal, aquela ali é uma missão oculta, né? Contudo, assim que o Prota cruzou a porta, ele notou que tinha muitos livros e tudo tava bagunçado. E nesse instante, o Arhimbri perguntou quem diabos era o Prota, pois ele não se lembra de ter marcado um encontro para hoje. E o Prota se apresentou como Hirkan e ele foi até ali com uma recomendação do Rotan. O Arhimbri notou que o Prota parece ser um aprendiz de mago negro e como o Rotan recomendou ele deve ser pelo menos habilidoso. E o Prota agradeceu pelos elogios e internamente ele só queria receber a recompensa logo. E assim o Arhimbri distribuiu as recompensas, que era basicamente 2 livros de habilidade. E o Prota tava muito surpreso porque ambos eram raros. E nisso o Arhimbri virou suas costas para o Prota e a missão de ensinamentos de Arhimbri tinha sido concluída. Então o Prota meio que entrou em desespero, né, porque ele esperava que ele tivesse outra missão. Afinal, ele não passou por tudo aquilo ali só para adquirir 2 habilidades. E assim, desesperado, o Prota falou para o Arhimbri que faria qualquer coisa. E ouvindo essa frase, o Arhimbri perguntou se o Prota realmente ia fazer qualquer coisa, pois se era isso, ele iria agradecer muito bem. E bom, a outra missão do Prota era trazer um ovo
ovo do ninho. E a recompensa que ele ia receber é nenhuma. E resumindo, o Prota foi tentar se dar bem e no fim ele foi escamado. Enquanto isso, na cidade, um cavaleiro gigantesco apareceu com itens super caros. E parando diante da filial, o cavaleiro começou a dizer que então era ali que estava o nosso protagonista. E é isso, muchachos! Terminamos hoje por aqui. Eu sei, o vídeo tá pequeno? Sim, tá pequeno. É porque eu gostei dessa obra aqui. Falei, cara, eu vou lançar aqui mesmo que fica pequenininho. Mas relaxa, os próximos vídeos vai ser grandão, tá? Mas é isso, muchachos. Se vocês querem a continuação dessa obra, que provavelmente vai demorar um pouco até lançar mais capítulo, comenta aí easter egg, né? Porque pelo jeito o Prota recebeu um ovo que nem como não dá nenhuma missão, eu vou considerar uma easter egg. De qualquer forma, já enrolei bastante. Se você puder, se inscreve no canal, dá like e hype o vídeo. E é isso, mano. Vai lá pro próximo vídeo que o outro tá tão bom quanto esse.